Chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Hoje é dia de Júnior Correia. Hoje é até bonito hoje, hein? Tá arrumado, é dia de sessão, então ele já tá todo chique. Tudo bem, Juninho? Tudo bom. Beleza, tranquilo? Tudo certo. A Câmara Municipal volta a ter sessão hoje. Hoje começa, volta de novo, né? 2 semaninhas apenas de recesso para cumprir o recesso lá do Congresso Nacional. Aí a gente volta agora. E aí, tem alguma coisa para essa semana programada na Câmara? Alguma coisa agarrada lá de projeto ou não? Hoje vocês vão tomar conhecimento lá? Normalmente as coisas que geram um debate mais acalorado não costuma ser muito anunciado, não. Ah, tá. Pego de surpresa. A gente é pego de surpresa, pois é. Então, estamos esperando aí para poder ver. Até a gente costuma saber quando a gente chega. Quando a gente chega lá, mais ou menos 1h30 e vê que começa 2, né? Aí não. Você não recebe isso antecipadamente, não? A pauta, pelo regimento, a pauta ela deveria ser finalizada na quinta-feira de tarde. Depois da finalização da pauta, não deveria ter nenhum projeto, a não ser, por exemplo, pedido de urgência de algum projeto. Aí, normalmente, pedido de urgência é uma coisa, né? O projeto é outra. Só que já virou costume os vereadores pedirem para incluir indicação, resolução, aí nessa brecha coloca projeto de lei para ser lido, alguns pedem até para votar de uma vez, né? Então a gente sabe percebe quando tem alguma coisa, quando chega e a Câmara, que normalmente não tem ninguém, começa a estar cheio de gente. Normalmente tem gente do governo, aí você começa a ver uma movimentação, uma dança pra lá, pra cá, rapaz, aí você começa a ver servidor, você fala, tem alguma coisa. Rapaz, o parlamento é um negócio pra doido, né? É estranho. Eu fico imaginando como é que funciona a Câmara dos Deputados em Brasília, 513. Pois é, a Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade de ir lá uma vez, acompanhar, e foi justamente, não foi programado. Naquela semana, por aqueles dias, tinha tido a denúncia do Temer, o Temer era o presidente, aí tinha vazado um áudio do Temer, aí estavam investigando, aí ia ser a votação para ver se abriu ou não inquérito contra o Temer. E aí eu estava lá nessa votação. Só que o Congresso Nacional, acho que por conta de ser distante, por conta de ser uma capital longe do povo, do restante da população, porque Brasília é assim, Brasília tem muita gente, só que a maior parte dessas pessoas são políticos ou gente que vive da política. Isso, exatamente. Então para eles nada disso é novidade. Às vezes eles gostam de ir para poder ver porque é um momento histórico, mas você não vê muito aquela coisa, aquele frenesi. Quando que enche? É quando enche aqui, em Cachoeiro, quando enche em Vitória, quando enche na Assembleia. Pauta, por exemplo, que envolve servidor público. Que envolve servidor. Aí isso enche, entendeu? Por exemplo, quando que encheu aqui, às vezes que encheu. Claro que quando foi ter a convocação, aí sempre enche, porque o pessoal vai poder dar apoio ao secretário, aquela coisa toda. Quando o prefeito vai, enche de secretário de servidor para dar apoio ao prefeito. Mas quando que enche de maneira orgânica? Quando, por exemplo, teve um projeto de ticket para agente de saúde, né? Porque o governo tinha mandado um projeto dizendo que o ticket do agente de saúde seria metade, e eles queriam o ticket integral, porque eles falavam que eles eram estatutários. Aí o governo mandou um projeto e eles não queriam que provasse aquele projeto do governo. Então eles enchem, aí eles vão para poder participar e pressionar. Então é nesses momentos que enchem, sabe? Fora disso, as pessoas não costumam ir. Fora disso, quem que está lá no público, né? Quem acompanha de casa, quem acompanha na televisão, quem acompanha no rádio. Acho que nem tem rádio. Você já votou algum projeto errado? Errado? Como quando na hora da votação, aquela correria, você votou e você queria votar ao contrário? Não. Por exemplo, esse projeto do ticket, por exemplo, eu tinha um entendimento sobre o projeto. Os servidores tinham outro entendimento sobre o projeto. Na minha concepção, o voto que eles estavam pedindo podia ser prejudicial a eles, né? Mas aí eles falaram assim, não, mas a gente quer. Eu falei, tudo bem, então vocês querem. Não, a gente quer que vota de tal jeito. Não lembro se era assim ou não.
Falei, então, já que vocês querem, eu vou votar porque vocês estão pedindo, tá? O seu entendimento era outro. O meu entendimento era que porque, se eu não me engano, né, o prefeito ele tinha mandado um projeto, parece que no projeto de cargos e salários não tinha previsão. Aí ele estava mandando a previsão de que os agentes de saúde iriam receber 50% do ticket. Por quê? Quem recebe 100%? Quem é servidor efetivo. O agente de saúde, assim como outras categorias, são vistos como estatutários. Sim. Eles não são efetivos, é uma outra categoria. Até conversando com o procurador, ele falou, essa categoria é quase um limbo no código, na Constituição. Tem o estatutário, tem o efetivo. Tem efetivo, estatutário, tem estagiário, tem comissionado, tem várias categorias. Sim. No plano de cargos e salários, só os efetivos, que é aquele que fez concurso público, que tem estabilidade, aquela coisa toda, que recebe 100% do ticket. Todos os outros recebem 50%. O estatutário só que o estatutário como? Então, é que é um limbo, porque o estatutário é o seguinte, ele entra para o processo seletivo e ele possui uma certa estabilidade, só que ele não tem estabilidade do concursado. Esse projeto, por exemplo, vocês já vão receber 50%. Se a gente não aprovar, não tem garantia de que vocês receberão 100%, né? Aí eles falaram, não, se aprovar desse jeito, a gente perde 50%. Se votar não, a gente vai receber o 100%. Eu falei, olha, então tá. Se vocês estão dizendo e vocês entenderam assim, eu vou votar. Só que eu falei no meu voto, falei, olha, da justificativa, falei, olha, eu vou votar do jeito que vocês querem, mas prestem atenção no que eles vão fazer. Se eles não cumprirem aquilo que vocês acham que vai ser o resultado, aí vocês têm que entrar na justiça. Porque, se eu não me engano, eles falaram que a justiça já tinha determinado de que para essa categoria o ticket é de 100%, e não de 50%. Entendi. Então, já tinha uma decisão. Já tinha uma previsão legal. Então, cada categoria de uma forma. E aí é nesses momentos que tem polêmica, sabe? No restante, quem que tá lá? É o assessor. Às vezes alguém que passa na rua e gosta de política acompanha um pouquinho, mas acha chato e vai embora. Vai lá pedir alguma coisa? Vai lá pedir alguma coisa. Porque assim, a sessão, as pessoas, a gente fala assim, tem que acompanhar as sessões. Tá, eu acho que é bom acompanhar as sessões da Câmara, mas é verdade que nem todo mundo... Sem desculpas é chato também, né? Pra quem tá de fora é chato. A verdade é essa. Nem todos os dias. Tem dia que não. Assim, tem uns debates acalorados, temas que são debatidos. É porque aquela coisa. É porque tem discussão que é de interesse apenas para o nicho da população. Então, imagina, por exemplo, alguém que é do meu bairro, bairro Aeroporto, que vai lá. Quando eu subo a tribuna, o cara me conhece, o cara sabe... Né, quando eu vou falar do bairro Aeroporto, aquilo interessa para a pessoa. Agora o cara que está no Monte Belo, o que aquilo interessa para ele? Entende? E quando você pega 19 vereadores, cada um representando um nicho diferente, né, você tem 2 vereadores que representam soturno, só que tem um que quase não usa, os 2 quase não usam tribuna, mas quando usa, um tem uma forma de falar de uma região, outro tem outra forma de falar. Então, para a população em geral, que não mora em soturno, quando olha aquela discussão, para ele é chato, entendeu? Sim. Por isso que não vai muita gente, porque a pessoa, no final das contas, ela tá interessada naquilo que vai impactar, de fato, a vida dela. Discussões que estão pontuais em outros lugares não impactam diretamente na vida dela. Pois é, e você Por isso que às vezes a sessão ela fica vazia, sabe? Sim. Na realidade é isso, né? Não é porque não tem importância, é porque para o cidadão, qual é o impacto efetivo? Sim. Por isso que quando que enche, quer ver quando encheu também, quando não tem a ver com o servidor? Encheu 2 vezes, porque impactava diretamente sobre todo mundo. Uma vez foi quando eu apresentei aquele projeto do trabalho essencial, declarando todo o trabalho essencial, que lá encheu, estava na período de pandemia, todo mundo ficou do lado de fora, ninguém pôde entrar, né? Eu até conversei com o pessoal que foi lá, falei, olha, gente, o Braz pediu para falar que não pode entrar, porque realmente está nessa questão de pandemia, então, né, fique aqui fora, espalhado. Eu conversei com o pessoal. E uma segunda vez, quando, por exemplo, o Braz, o Diogo, a mesa diretora tentou colocar um projeto de lei para obrigar os servidores da Câmara a se vacinarem, porque eu havia dito que eu não tinha me vacinado. Eu defendi que o cidadão ele tem que escolher se ele quer ou não ser vacinado. Porque até então, a gente tem a carteira de vacinação, só que a criança ser ou não ser vacinada em alguma coisa, isso nunca tirou direito delas. A vacinação da Covid, ela estava tirando direitos das pessoas porque estava impedido de entrar em alguns lugares. E eles estavam querendo impor isso.
Tinha tido um problema ali interno entre a gente, então havia uma tentativa de se fazer uma perseguição. E aí, quando eles apresentaram esse projeto, eu nem me movimentei. Por mim, podia apresentar, podia votar, podia fazer o que quisesse. Né? A minha liberdade, eu ia continuar mantendo ela. O que aconteceu? Parte da população, aqui fora, sentiu que aquilo poderia ser uma brecha para ser introduzido em outras repartições públicas e poderia ser estendido para o município. Porque é assim que é brecha. Você cortou um pedacinho da toalha ali, igual tem ali, você cortou um pedacinho, a partir dali o buraco começa a largar, começa a abrir. Aí deu gente lá. Aí na semana seguinte nem ia ser votado nem nada, ia começar a discussão. Foi um monte de gente lá para conversar com o presidente. E pessoas que eu nem conhecia, né, até então. Eu conheci naquele momento. Né, acharam até que era eu que tinha entrado em contato com como é que é? Os negacionistas. Só que eu nem tinha contato com as pessoas. Elas foram lá para poder conversar. Então ali encheu de gente também. Então, enche de gente quando impacta diretamente na vida da pessoa, sabe? Fora disso, não tem... Fora disso, as pessoas elas não se sentem representadas integralmente, né? Então elas quase não vão. Ok, eu vou puxar o intervalo comercial, volto para a gente continuar a conversa aqui, e aí eu queria falar de saúde com você, né? Você está aí colocando o nome, se possível, vai ser candidato a prefeito de Cachoeiro, e o grande problema, não só de Cachoeiro, mas o grande problema do país vem na saúde e naquilo que cabe à municipalidade, aquilo que cabe ao executivo municipal. Você tem um plano para resolver isso? Você tem uma ideia de como não resolver, mas amenizar o sofrimento da população que procura médico, procura fazer o exame e não consegue? Você fala depois do intervalo comercial. Já, segura aí. Vamos seguindo aqui na nossa Rede Brasil de televisão, GDS Web Rádio Brasil, Mania FM, GDS TV Brasil. Estamos também nas nossas plataformas digitais, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda a prova. Pensa naquele presunto macio, saboroso, feito com carnes nobres, a pura carne de pernil. Você vai preparar aquela pizza com bastante presunto Cofrio, que delícia, hein? E também aquela lasanha com bastante presunto Cofrio, temperado, macio, gostoso demais. Leve para casa Cofrio, sabor a toda a prova. Juninho, e aí? O grande problema do país está relacionado à saúde e também à saúde básica, aquilo que é de responsabilidade do município. Você pensa nisso, você que é um pretenso candidato à prefeitura, você pensa nisso, nessa questão? Eu penso cotidianamente, porque sempre eu sou demandado em relação a questões de saúde, né? Ultimamente, uma das coisas que mais tem chamado a nossa atenção, que as pessoas vêm cobrando, é em relação a exames, né? Sim. As pessoas não conseguem mais marcar exames, só marca exame lá para outubro, para novembro, e eles falam que acabou a cota de exames. Porque o exame é de responsabilidade do Estado, mas é marcado lá no postinho, isso? E assim, o município tem também esse serviço de marcação, né? Isso existe. A questão é o seguinte, eu estava conversando um tempo atrás com o ex-vice-prefeito e ex-vereador Jati Moreira, que hoje trabalha diretamente no evangélico fazendo captação de recursos. E aí, sabe muito de saúde, Jati. Muito, Jati conhece muito, porque a experiência dele no hospital deu a ele uma bagagem muito grande. Verdade. E o Jati, ele falou justamente isso, falou, Juninho, eu não te digo resolver o problema da saúde, mas com pouco dinheiro você pode fazer ela andar muito. Por quê? Ele falou assim, hoje uma das coisas que mais prejudica a população é o fato do profissional não saber, do profissional e das pessoas não saber o que elas têm. Por isso a questão do exame ela é tão importante. Porque como que você trata uma doença, como você trata alguma enfermidade se você não sabe aquilo que você não tem? A gente estava conversando agora, né, que eu falei dessa minha sinusite, e você falou que você atacou uma época e você ficou um bom tempo, aí o seu médico de coração te questionou e fez o exame e descobriu que era sinusite. Então, tem gente que sofre por problemas porque às vezes ela vai no postinho de saúde, aí chega no postinho de saúde, o cara, ou no posto de saúde, ou no pronto atendimento, ou qualquer outro lugar, ao invés da pessoa pedir um exame,
Tem médico que já na mesma hora constata, não, você está com a virose. É o andaço que está tendo na cidade, é virose. Aí dá um remédio qualquer. Aí chega o outro, não, está tendo muito caso de dengue, seu caso é dengue. E assim é muito comum que acontece. E poucos exames são feitos para poder... E é exame simples, é o exame do cara chegar lá, coletar um sangue, fazer alguma coisa, um eletro. Não, pera lá, aquilo que você estava sentindo, a gente identificou aqui que a plaqueta está baixa, então pode ser dengue. Não, a gente identificou aqui que, sei lá, a gente fez um raio-x e você está todo atacado de sinusite. Ou a gente fez um exame e viu que tem uma veia entupida no seu coração. Então, desculpa. Então, hoje, muita coisa... Aí o que acontece? O cara que chega na atenção básica, que ele deveria chegar para ter um primeiro atendimento e às vezes nem precisar ir para a especialidade, porque às vezes no primeiro atendimento, identificando o que ele tem, ele já pode se tratar com remédio e fazer o seu tratamento em casa, normal. O cara chega, não sabe o que ele tem. Resolve o problema do cara e fica mais barato. Bota dá um remédio para ele que às vezes é um placebo, às vezes não resolve nada. Dá um dipirona, qualquer coisa, que às vezes não vai resolver o problema do cara. Aí passa 1 mês, 2 meses, ele volta a ter aquele problema e quando vai ver, já está avançado. Ué, uma das coisas que a medicina fala é que, por exemplo, o AVC é a doença das, se eu não me engano, acho que 6 horas, né? Você tem que resolver o mais rápido possível. Isso, a pessoa começou a ter, se você não resolver, a pessoa pode ter uma sequela para o resto da vida, pode morrer. Mas quando mudar essa política de atendimento que acontece hoje nos postos de saúde, como é que muda isso? Tem uma coisa que... Claro, tem muita coisa que a gente tem que mexer. E muita coisa ainda tem que ser visto se legalmente pode ser feito. Tem muita coisa que eu penso, e eu até conversando com a ex-secretária Luciara, que ela trabalha na Superintendência do Estado de Saúde, eu tenho conversado muito com ela e ela tem me dado alguns pontos daquilo que a legislação permite ou não. Então, assim, muita coisa que a gente pensa, que eu penso em fazer, que eu gostaria de fazer para poder ajudar a melhorar a nossa saúde, a gente ainda tem que discutir. Mas tem uma coisa que pode ajudar a tornar o processo mais rápido, o processo mais fácil, mais cômodo, a população tem um acesso mais rápido, que é modernizar o sistema. O que é modernização do sistema? Hoje, quem vai no posto de saúde sabe que chegou lá, precisou marcar um exame, a pessoa tem que ir no centro de saúde com aquela folhinha, no centro de saúde ela tem que pedir para marcar, ela vai embora, tem que esperar a ligação da pessoa falando quando que marcou. Cara, hoje em dia qualquer hospital tudo é online. Sim. A pessoa tinha que sair do posto de saúde já com a consulta marcada. Um dia e horário na mão dele. Um dia e horário na mão dele, por quê? Porque tudo está interligado, né, ali no sistema. Tem posto de saúde que a verdade é que você não tem um computador para o servidor usar. Né? Pelo menos há um bom tempo, até um tempo atrás, tinha posto de saúde, eu não vou falar qual que é agora, porque as profissionais elas podem ser perseguidas, que elas falavam, Juninho, a gente não tinha computador. Chegou o computador, a gente não tem internet. Então, como que a gente coloca as coisas no sistema? Como que a gente faz uma pesquisa simples? Hoje tudo é manual na Prefeitura de Cachoeiro. Então, a gente tem que modernizar, a gente tem que dar para o cidadão. E isso, sinceramente, isso é simples. A gente tinha... Não, isso é simples e barato. É barato. A gente tinha na Prefeitura de Cachoeiro um órgão que, você sabe muito bem, o Dataci. O Dataci era uma autarquia do município que ficava por conta de fazer o site, fazer aplicativo, fazer o software, fazer um monte de coisa. Né? Na escola, o sistema da escola era a Dataci que fazia. Muitos sistemas era o da Fazenda era a Dataci. Quando a Dataci foi acabado nesse governo passado, agora, em dezembro, quando acabaram com a Dataci, o que fizeram? Terceirizaram para empresas de fora, empresas privadas. Hoje o sistema não é mais o mesmo. Você vai na educação, por exemplo, o professor ele tem que fazer o diário digital, né, o diário pelo sistema, mas tem que fazer físico também, porque tem diário que não vai para o sistema. Hoje o sistema da saúde demorou quase uns 2, 3 anos para poder chegar agora, tem um sistema minimamente bom. O Diário Oficial, esse ano que foi inaugurado o Diário Oficial que está tendo agora, porque não tinha. Aí você pega na saúde. O que fizeram com o Dataci? Acabaram com o Dataci. Essas empresas terceirizadas, elas têm o compromisso de fazer programas para o município. Eles tinham que fazer um programa para a área de saúde. Para o profissional que está lá no postinho, ele pode ter acesso à farmácia popular,
Porque hoje o cara não sabe se tem ou se não tem o remédio, não sabe qual é o estoque do município. O cara não sabe nem se ele vai procurar ou não o remédio. O cidadão vai lá no posto, lá do Amaral, ele tem que ir lá na farmácia para saber se tem ou não. Não sabe. Aí chega lá e não tem. Aí não sabe por que não tem. E aconteceu já caso de pessoas que o profissional olhou no estoque lá que ele tinha, não tinha no estoque. Quando o profissional foi ver, tinha no estoque, porque estava desatualizado. Então, olha só como é que coisa pequena acaba... E por que eu bato muito nessa tecla? Porque o cara que já está precisando da saúde, você acaba forçando o cara a ficar indo e voltando para a rua. Se aborrecendo. Se aborrece. Às vezes, aquele tempo de atestado que ele pegou para descansar, ele está indo e voltando na rua, está pagando passagem, está ocupando o serviço de ônibus, está enchendo o centro de saúde, está indo fazer fila lá no posto na farmácia popular. Então, todo um transtorno por uma coisa que poderia ser online. O cara sabe qual horário que ele tem que buscar. Isso não é nenhum projeto mirabolante, não né? É. Nós estamos falando de um computador e de uma internet, é disso que nós estamos falando. Todo lugar hoje tem. Parece que só Cachoeiro que não tem. Qualquer empresa privada, você faz isso, você faz dessa forma, você tem tudo online, né? Para você conseguir o seu exame, o resultado do seu exame. Hoje em dia, qualquer lugar você faz um login, uma senha, você acessa. Não, você tem que procurar o físico. No particular, você não vai mais lá no laboratório pegar seu exame, não. Não vai. No laboratório, você sai de lá com uma senha, com o login, você chega lá e na sua casa, no seu celular, você já pega o seu exame ali mesmo. Hoje em dia, até a gente foi eu falei de você do médico que eu fui, né, que eu também estou com sinusite. A doutora falou, você pode sair daqui, fazer o exame lá e não precisa nem vir aqui, só me manda a foto do cartãozinho que eu já acesso aqui mesmo e te falo. E acabou. É isso aí. Foi isso, acabou. Olha, como é que facilitou a sua vida? Eu só me desloquei uma vez para ir no médico. A marcação foi pro telefone, eu fui no médico, voltei, eu fiz o exame e só isso. Então, assim, eu acho que a saúde, principalmente, acima de tudo, a saúde ela tem que ser qualidade. A palavra-chave é essa, a palavra de ordem é essa, é qualidade de vida. Se a gente fala de qualidade de vida, a gente tem que fazer de tudo para o cara não aborrecer, tem que dar instrução. O cidadão que vai procurar o atendimento, ele já está fragilizado. Já está fragilizado. Né? Quer ver uma coisa que precisa ter... E aí até uma questão de formação de profissional, porque uma coisa que eu ouço falar muito, que eu vejo muita reclamação, é o tal do atendente, né? Porque o atendente me tratou mal. É claro que a gente entende que às vezes o atendente está no dia ruim, que às vezes ele está um pouco mais estressado, o cidadão já está doente, já está estressado também, então é sempre aquela pavio que uma faísca já estoura. O sistema já irrita o sistema todo. Então, mas uma coisa que tem que ser vista é o seguinte, o cidadão que chega, pensa numa mãe que está com um filho passando mal. Para uma mãe, o filho dela é prioridade sempre. Sim. Independente de quem quer que seja. Exatamente. O outro menino pode ser autista, o outro pode ter síndrome de Down, o outro pode estar com o braço cortado, ensanguentado. Para ela, o filho dela é prioridade. A prioridade é o filho. O que os hospitais eles têm que fazer, os postos de saúde eles têm que fazer? Tem que ter um trabalho pedagógico e um trabalho de tranquilização para poder mostrar para o pai que o filho dele é uma prioridade também para o sistema. Mas existem outras prioridades que têm direitos e que têm necessidades um pouco maiores que aquele menino. Porque o pai chega, ele pega aquela pulseirinha azul, ou às vezes ele é classificado como não emergência ou urgência, e aí o pai acha assim, poxa, eu estou aqui já há 1, 2 horas e a pessoa chegou depois de mim, está entrando. Entrou na frente. O porquê disso? Às vezes falta um trabalho pedagógico da atendente, ou às vezes de alguém que não é atendente, que a atendente já está estressada. Às vezes alguém de fora, um psicólogo, para poder fazer justamente esse atendimento. Às vezes, ao invés de uma triagem, fazer esse processo de, olha, você está na categoria tal, não me lembro agora todas. Então, você vai ficar aqui, você já vai ser chamado, você pode ficar pelo sistema até 1 hora. E você está falando do negócio também que não é caro, você com um profissional preparado para fazer isso, né? Para ficar ali. Acolhimento. Acolhimento, vai lá, conversa com a pessoa. Acolhimento, cara. As pessoas, elas querem acolhimento. Exatamente. As pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ver que estão olhando para ela. Porque a pessoa chega no posto de saúde, chega no pronto no UPA. Nos UPAs acontece muito isso. Muita gente, uma vez me ligaram, eu tô aqui no UPA não sei quantas horas, vem aqui fiscalizar. Na mesma hora eu fui. O cara já não estava lá. Já tinha sido atendido, sei lá, foi embora. Mas eu cheguei, fiz o meu papel, procurei a profissional,
fui muito gentil, educado, não fui atacando ninguém, não fui acusando. Eu falei, olha, aconteceu, chegou uma denúncia assim, assado. A profissional, até por conta do estresse, até não sabia o que fazer. Falou assim, não, deixa eu ligar para a secretaria. Mas para que você vai ligar para a secretaria? Eu estou aqui tentando entender a situação, né? Como vereador, estou querendo entender a situação. Ela tentou, não conseguiu, mas não tem problema. Eu fiquei quieto na minha. E aí, desculpa. E aí ela fez depois ela me ouviu. O que acontece? Às vezes as pessoas elas só precisam ser ouvidas, ser acolhidas. Às vezes a pessoa está ali esperando 2 horas, mas se tiver alguém que vai ouvir ela, vai acolher ela e que vai dar uma instrução, olha, você quer tomar uma água, quer tomar um café? Fulano entrou na sua frente porque estava numa situação pior do que a sua, mas daqui a pouco a pressão de fulano estava a 24, está quase estourando o coração. A senhora pode me esperar um pouquinho? Eu já vou chamar o profissional, a enfermeira vem, não vai atender ela ainda, mas vai dar uma atenção, olha, nós estamos sabendo da sua situação, né, tá um pouquinho cheio ali fora, mas quando liberar a gente chama. Isso é qualidade, a pessoa se sente acolhida, sabe? A pessoa não quer nada mais que isso, que ser acolhida. Você começa a compreender que, olha, tem duas pessoas na minha frente, depois dessa aqui sou eu, e o problema é que o cidadão está lá, esperando há 1 hora, não recebe o atendimento e ele não sabe nem que horas que ele vai ser atendido, ou vai entrar no desespero. Acabou o nosso tempo aqui, estourou. Já acabou? Obrigado. Boa sessão lá na Câmara hoje. Obrigado. Tá? Abraço pra você. Hoje, conversa com o Júnior Corrêa. Juninho, toda terça participa com a gente aqui no programa. Nós vamos ficando aqui na Rede Brasil de Televisão. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.